temos a consciência do cumprimento deste dever, e, mais uma vez, vimos lembrar a todas vós, minhas amigas, a quem estimamos, como verdadeiras filhas, para que, sempre que puderdes, leiais com atenção as comunicações, não direi minhas, que pouco valor terão para vós, mas dos vossos guias, os diretores espirituais, que aconselham, como verdadeiros mestres, a conduta diária de cada uma de vós. Devo dizer, a bem da verdade, que muitas há que o fazem, meditam sobre esses ensinamentos e procuram edificar seus espíritos nessas verdades benditas, que servirão de luz para os caminhos escuros da vida terrena. Essas são as que sabem aproveitar as lições. Porque as outras não poderão fazer o mesmo. Por que não ler neste livro abençoado, ditado do além, os sentimentos dos grandes mestres, para modificarem seu modo de proceder, de pensar, e acostumarem-se a compreender as coisas sensatas que lhes procuramos incutir? Devem fazê-lo as que até agora não o fizeram. Será um benefício para suas almas. Uma palavra fora deste assunto, não foi pelo teu gesto que vim, se bem que o apreciasse, e até hoje o haja inspirado. Mas teria de vir no último dia de sessão um pouco adiantada, ou então hoje, depois que a data passou, tão somente para te dizer, fogo em ver que teu espírito se mantém firme na crença, devotado ao bem, procurando realizar na vida terrena a maior soma de bens, que te é possível. Alegro-me em notar que tu tens desejo de progresso e, não obstante a saudade enorme que ainda te avassala o ser, compreendes que vivo, sentes a minha presença, embora não me vejas. Para mim, isto consiste num grande conforto, num grande consolo. Assim, venho para te dizer, independente de qualquer gesto nobre teu, eu viria naquela data, ou antes, ou depois. Devia ser hoje, aqui estou. A todos vós, meus amigos, a certeza da vida eterna, desejo-vos coragem para viver e vencer. A todos vontade de trabalhar, paz e tranquilidade. Deus vos guie. Maria Luísa. Em 18 de abril de 1937. Preocupações. Meus amigos, meus prezados companheiros de trabalho, Deus vos salve. Preocupa-se a humanidade religiosa e sensata com os acontecimentos que se desenrolam na face do seu planeta. As almas compungem-se, sentem-se doloridas, a imaginação se horroriza ante os fatos hediondos que se praticam neste planeta, na hora presente. Muitos até se admiram de que o poder do alto não venha deter esta hecatombe medonha, em que se afunda a terra, encharcando-se no seu próprio sangue. A terra suicida, matricida, que desconhece o poder do seu Deus, para se entregar ao poder das trevas, são expressões estas que não me pertencem porque as ouvi de alguém, talvez menos esclarecido. Meus amigos, se o homem se preocupasse tanto com as batalhas espirituais como se preocupa com as travadas no campo físico do seu torrão natal, bem outras seriam as suas condições. As batalhas travadas na terra entre homens são cruentas, porque o sangue jorra, os corpos moços, fortes, sádios, de um momento para outro transformam-se em montões de cadáveres. A cristandade nada pode fazer, apelando para o alto, em vista do resgate das provas, que se faz no momento. Enfim, o homem se preocupa com as batalhas que se travam no mundo terreno, porque ele tocam as fibras da sensibilidade mais íntima. Sua alma se compunge ante o doloroso sofrer do seu irmão, recorda-se da orfandade a gemer, nas trevas do mundo pagão, lembra-se da viuvez sem arrimo, dos que se chafurdam no campo chamado de honra, e que nada mais é do que uma carnificina. O homem, que se lembre, também, das batalhas morais, que os espíritos travam dentro de si próprios, são batalhas incruentas, porque não vertem uma só gota de sangue. O indivíduo luta para combater o mal, sem o conseguir. Nessa batalha, o homem sufoca seu egoísmo. Orai, meus amigos, por quem quer se salvar espiritualmente e não consegue, porque não se encontra baseado na fé. Para esses, eu digo,
na minha insuficiência. A fé é a arma poderosa que alenta o indivíduo no momento do perigo. Ela sustenta os corações que se dizem fracos, tornando-os fortes. A fé faz entrever dias melhores, quando são sombrios no presente. Enfim, avassala o homem de tal sorte, que empolga os espíritos descortinando-lhes o além. Meus amigos, estas batalhas também necessitam de auxiliadores. As lutas cruentas, isto é, as assassinas, são aquelas em que as armas são o canhão e a metralhadora, que custam o sangue e o dinheiro, porque, para ter uma peça dessa força, quanto se gasta? No entanto, ela não é instrumento de progresso, mas de morte, e para se morrer não há necessidade de ferro e fogo. As batalhas espirituais, porém, não custam dinheiro nem sangue, apenas resolução. O indivíduo recolhe-se dentro de si mesmo e diz: Senhor, eu quero ser um bom. Porque não sou. Eu, que tenho planos, ideias, tenho vontade e quero ser um nobre, espiritualmente falando, quero ser caridoso, bom, porque não sou. Porque a semente do joio se mistura com a semente do trigo que está dentro de mim, e, quando penso que escolhi o trigo, eis que o joio se levanta. Meus amigos, não deve ser assim. Orai, para que cesse a guerra mundial, porque é do vosso dever, como cristãos, mas orai também por aqueles que querem salvar-se das próprias tentações, e não conseguem. Querendo desgarrar-se do vício, entregam-se, entretanto, de pés e mãos. Seus espíritos ficam empolgados pelo álcool, que só desenvolve pensamentos maus, qualidades pecaminosas. Eles desejam salvar-se, eles, os alcoolizados inveterados. No entanto, nos momentos em que a razão funciona, dizem: porque sou eu escravo do vício? Porque não me liberto desse polvo assassino, que me empolga a consciência? Porque continuo a desonrar-me a mim mesmo? Um propósito firme: não beberei jamais. Minutos após, a tentação vem. Novamente, sorrateiramente, agarra-o, levá-lo. Ele, o viciado, entrega ao seu próprio pecado. Salvai-o, meus amigos, pela vossa boa intenção, pelas vossas preces, em vez de amaldiçoá-los. Orai por eles, porque são fracos, não têm a envergadura espiritual capaz de sustentar uma luta consigo próprios. Como homens, podem lutar com outros homens, como espíritos, não podem lutar consigo próprios. Eis a desventura maior do indivíduo, capaz de vencer outros homens, incapaz de vencer a si mesmo. E, então, os que conhecem espiritismo, dizem: é um obsessor que o empolga, que o arrasta. O indivíduo não é culpado, mas o espírito das trevas. Meus amigos, não discuta porque, possivelmente, será assim mesmo. Mas, dizer que esta regra é infalível, não. Há indivíduos fracos, porque seus próprios espíritos são fracos, não sabem resistir às tentações. Coragem, pois, meus irmãos, nem todos vós sois viciados, não vos insulto desta maneira, nem estou julgando mal de vós, falo para aqueles que têm a infelicidade de se deixarem subjugar por esse vício, mas vós, outros, que felizmente compreendeis a lei da vossa fé, fugi desses perigos. Orai por eles, para que possam resistir. Aqueles, cujos nomes falam por eles, aqueles a quem não conheceis, orai por eles, ainda assim. Deus verá a vossa intenção, e vós podereis, então, concorrer para que cessem as batalhas incruentas, muitas vezes mais perigosas do que as outras. Deus vos guarde. Até. José Dácio. Em 21 de maio de 1937. Estudo sobre moral. Irmãos e amigos, Deus vos salve. Houve um tempo, na minha existência terrena como espírito que habitava outro corpo, em que muito me dediquei ao estudo da sociedade em sua moral, em sua prática, e vida de relação. Existia uma época, em que eu me impressionava bastante com os pensamentos morais que deveria pregar a humanidade. Não lamento o resultado das minhas pregações,
não foram inúteis. Os tempos decorreram, porém, os tempos perpassaram. Mais tarde, voltando à Terra, em época muito distante daquela que me refiro, penetrei neste mundo e procurei estudar, aprender, dar orientação ao outro minha vida. Mas, se naquele tempo, como homem, eu preguei aqueles exageros contra a moda, contra os hábitos das famílias, da sociedade, dos seus costumes, das suas festas, enfim, se me dediquei à sociedade para conhecê-lo um pouco mais de perto, nessa vida posterior também me diverti, passeei muito, alegrei-me, como moça que era, em folguedos que em nada me prejudicaram, passei vida afogada, ao ar livre, no campo e fora dele, como também me entreguei aos estudos da arte, da música, da cultura literária e outras coisas mais, com que procurei ilustrar o meu espírito. Isto, porém, não impediu de forma alguma que a moral que em outros tempos eu preguei, fosse manchada por um pensamento qualquer indiscreto. Faço estas considerações para dizer-vos que o progresso do espírito é que fará a salvação da sociedade. A sociedade atual no mundo, não digo no Brasil, no mundo em que as criaturas habitam, é uma mescla de espíritos medíocres, de espíritos mais ou menos cultivados, de espíritos adiantados, dentro de um certo grau de possibilidade, e de espíritos completamente incipientes. É como se diz, uma mescla de doutos e analfabetos. Ora, vós compreendeis que num mundo onde vivem criaturas que aprenderam, estudaram, frequentaram cursos de universidades, com inteligente aproveitamento, onde existem criaturas que viveram sempre afastadas das escolas, dos cursos letivos, analfabetas, o nível social por si está feito. Por isso, eu digo e repito, o que há a combater neste nosso mundo, digo nosso mundo, porque não faz tanto tempo que dele parti, pouco tempo faz em relação à minha vida de espírito, e é eu dizendo, é em favor da reforma de caráter individual. É necessário que o indivíduo se reforme. O egoísmo deve ser banido do meio social, porém, querer nivelar até em educação o pobre caipira das brenhas, dos matos, acostumado ao sol, ao relento, honesto e bom, não resta a menor dúvida, fiel cumpridor da sua palavra, digno, trabalhador, honesto, aquele que tem predicados de cultura muito superiores, que estudou, aprendeu, que sabe ler no livro da natureza, que interpreta as posições dos astros, conhece a direção dos ventos, sabe medir a profundeza dos mares, conhece o movimento do sol, a razão das suas manchas, e sabe o deslocamento das massas, conhece perfeitamente a órbita dos planetas, cometas e demais astros. Querer nivelar socialmente essas criaturas é materialmente impossível. Agora, que desapareça esse tom de amesquinhar o pobre ignorante, porque amanhã o sábio será ele, cursará os bancos das escolas, será o literato, o astrônomo, o adiantado enfim. Enquanto a outro, não perderá sua ciência, certamente, porque uma vez adquirida é bem de raiz, que não se perde. Mas o seu moral passará por uma reforma que lhe custará muito, porque ele será lapidado como diamante bruto, até se tornar polido como brilhante. Isto, no caso de ser realmente um orgulhoso. Os homens são iguais perante Deus, porque seus espíritos são formados pelo Pai único e Criador, mas a vida diária, a vida social, a marcha do mundo, tudo isso faz com que um aproveite, e aquele que aproveita, por força, se há de distanciar do outro. Segue-se a ideia de que o operário é um homem inútil. Não. Não se constrói os grandes arranha-céus sem o braço do operário, não se constrói as grandes obras sem a mão do mecânico, e ele é um operário. Mas a cabeça, o cérebro que idealizou, pensou, cogitou e arquitetou o plano, este, então, não tem valor. Tem. Cada um no seu lugar. Em um navio, grande transatlântico, não existem só peças enormes, também há taxinhas grandemente úteis, as quais se forem tiradas do seu lugar podem produzir grandes desastres.
É necessário que a taxinha pequenina esteja no lugar que o artífice a colocou, do contrário, grandes transtornos resultarão. Tudo mais assim. Para que o mundo progrida, para que haja felicidade, é preciso que haja harmonia social. Faz-se mister que todos compreendam que são irmãos. Nós os do outro plano da vida e vós os da terra. Cada um tem seu dom. Quem pode falar, fale. Quem pode trabalhar, trabalhe, e assim por diante. Quanto tempo gastei eu naquela época, a pregar a moral aos povos, moral exigente, que eu queria implantar em todas as criaturas. Mais tarde, não veio o meu espírito tomar um corpo de moça, para ser elegante, bela, bem vestida, provando a mim própria, que aquilo não tinha grande razão de ser. Deus não vê o lado exterior das coisas, mas sim a parte interior. Agora, é aconselhável a toda moça, a toda mãe de família que, assim como tem cuidado pela parte externa do seu ser, seus cabelos, suas mãos, suas toiletes, sua face, tenha também cuidado com as manchas internas da sua alma, corrija seus defeitos, seus arrebatamentos, seus impulsos maléficos, sua má educação, e, sobretudo, os sentimentos exagerados que prejudicam a modéstia do espírito. Raiz básica de todos os males, egoísmo e orgulho. Dai combate a estes dois vícios, e vereis como o mundo marcha, a sociedade se levanta, e o cristianismo palpita. Deus vos guarde. Irene. Em 21 de maio de 1937. Espiritismo é um livro aberto. Meus amados irmãos, a fé em Jesus vos ampare. Seja ela o fanal que ilumine os vossos dias terrenos, para que a vossa força não desfaleça. Meus amigos, meus irmãos, o Espiritismo continua crescendo, espalhando-se entre os homens, mostrando claramente benefícios que provêm do seu conhecimento, bem como as desventuras, as infelicidades que não são compreendidas por falta de aperfeiçoamento cristão. Meus amigos, Espiritismo é um grande livro aberto, onde cada um busca para si a lição que lhe convém. Ninguém perderá a sua parte, ninguém procurará compreendê-lo, que não encontre para si mesmo o conhecimento de que necessita. Se é um doente da alma, cheio de dores, padecendo infelicidades, desventuras, que não compreende, abra as páginas do Espiritismo e terá a explicação dos seus sofrimentos. Se é uma criatura perseguida na vida, tentando fazer o bem, mas sempre encontrando escolhas a vencer, tropeços a lhe embaraçarem os passos, procure nas páginas do Espiritismo a razão destas coisas e obterá resposta visível. Assim por diante. O pobre enfermo, atirado no leito de dor, sem socorro, sem carinho, poderá no Espiritismo compreender a razão de desventura tamanha. O próprio feliz, aquele que se sente bem instalado em seu lar, a quem nada falta, pelo contrário, a quem tudo sobra, terá, sem dúvida, dentro do peito, alguma coisa oculta, que o Espiritismo pode responder. Consulte-o e obterá resposta, clara, precisa. Assim, meus amigos, Espiritismo é uma verdade entre os homens, e nós, os do outro plano da vida, auxiliamos os homens de boa vontade, com a pregação do Espiritismo, sua demonstração, quer no Espiritismo científico, filosófico, ou religioso. Batalhadores do plano astral se associam aos homens, para encaminhá-los, esclarecê-los, exemplificá-los, e, ao mesmo tempo, dar-lhes as intuições precisas para a continuação do seu trabalho. Por que dizer mal, portanto, dessa doutrina salvadora, de paz e amor, que vem mandada por Jesus para abrir os olhos dos homens? Por que dizer mal de uma doutrina, portadora de bênçãos, de paz? Por que dizer mal de uma doutrina que vem amparar os homens, esclarecer sua inteligência e apontar-lhes o caminho do dever? Os que dizem mal do Espiritismo não é porque não creiam, mas porque não são amantes da verdade e da justiça, e o Espiritismo lhes mostra em flagrante o erro em que incorrem. Espiritismo desperta as fibras da sua consciência,
as falhas do seu caráter, a pusilanimidade do seu ser, a maldade dos seus sentimentos, e não estando eles dispostos a se corrigirem, naturalmente maldizem a doutrina. Fazem como as criaturas necessitadas de corretivo, querem incorrer nas faltas, mas não querem padecer a consequência dos seus atos impensados. Ao contrário, quem trilha o caminho da virtude e do dever, e deseja comportar-se com a dignidade de um cristão, não pode deixar de amar espiritismo, porque ele lhe mostra claro as falhas em que incorre, e essa criatura tem interesse de saber onde erro, para se emendar. Quem mais detesta a justiça? O criminoso. Quem mais proíbe o mal, do que a lei? E quem odeia a lei? Os seus violadores voluntários. O homem de bem, não se arreceia do cumprimento da lei, pelo contrário, a ela se subordina com gosto, porque sabe que ela ordena o bem, respeita-a com boa vontade. Aquele, porém, que é rebelde, não gosta de disciplina. Isto prova, tão somente, que seu caráter não está bem formado para a linha do bem. Vem, pois, espiritismo a tempo, nunca chega fora da hora, sempre chega na ocasião oportuna, para dizer a essas criaturas: espiritismo não vem fazer mal a ninguém, bem ao contrário disso, só vem fazer grande soma de bens. Conhecimento, instrução, tudo o espiritismo dá. Convém, pois, estudá-lo minuciosamente, compreendê-lo, assimilá-lo e pô-lo em prática. Os que assim fazem, provam ser bem-intencionados, criaturas não descrentes, mas fervorosas, desejando se corrigir para poder ter entrada feliz no infinito, limpas de culpas. Bendito seja Espiritismo, entre os homens, e que eles só recebam, como devem receber a liberdade das almas, cheios de fé, de ponderação, e tendo consciência de que lhes traz a verdade. Que assim seja. Max. Em 25 de maio de 1937. A cólera é um precipício. Meus irmãos, sou chamada perante vós para vos contar pequena história, que, na opinião dos que sabem mais do que eu, edificará vossos espíritos. Essa história curta, é a minha própria. Nada como exemplo, para elucidar a doutrina. O meu exemplo é claro, e servirá para vós de uma lição proveitosa, de um ensinamento utilíssimo, assim afirmam os mestres. Não procurarei atenuar a minha falta, não procurarei, de forma alguma, diminuir minha culpa. Hei de pô-la diante dos vossos olhos, negra como ela é, com toda a sua hediondez. Desde a infância, o meu gênio foi arrebatado, indócil. Nada que me contrariasse poderia ser suportado por mim, tudo quanto fosse satisfazer uma vontade, que não a minha, era motivo de ira, e essa minha ira de tal forma era acentuada, que dava para não respeitar nem os cabelos brancos dos meus avós. Meus pais fizeram o possível para corrigir esse vício, mas eu era desse feitio, tinha tal gênio dentro de mim, que não era possível me dominar. Hoje sei que poderia. Mas naquela época, pensava assim. Pois bem, com essa natureza feroz, cresci, fiz-me mulher, casei. Quanto padeceu meu esposo devido a esse gênio terrível de que eu era possuída, nem o queirás saber. Deus me deu um filho, uma criança linda, robusta e que por felicidade não trouxe o meu gênio. Era cópia fiel da mansidão do seu pai, bela de alma e de corpo. Esta pobre criaturinha padeceu os poucos anos que viveu em minha companhia, devido ao mau gênio de que eu era possuída. Tinha por hábito, todas as vezes que me contrariavam, maltratar os inocentes, os animais, as aves, tudo quanto estivesse ao meu alcance. O meu gênio colérico me fazia destruir o que estivesse à minha mão. Pois bem, o destino me guardou uma lição de que nunca mais me esquecerei. Foi assim. Não obstante este gênio terrível, eu amava meu filho, e nem podia deixar de ser assim. Uma criança dócil, meiga cópia fiel de seu pai. Quando essa criança tinha 4 anos, num dia em que me aborreci com a vizinha, irritei-me bastante. Colérica, como era, encontrei nela gênio igual ao meu.
estando ausentes nossos maridos. Nem podeis imaginar até que ponto chegou nossa discussão. Um verdadeiro escândalo. Não sei das duas feras qual seria a mais feroz, se eu, se ela. Sei, porém, que, para vingar-me dela, naquele acesso de cólera, eu joguei tudo quanto estava ao meu alcance, procurando atingi-la. Mas, por uma infelicidade, ou por um castigo da providência, eis que, numa dessas jogadas de objetos, eu apanhei uma garrafa que continha álcool e atirei, pensando feri-la, mas a mão tremeu ou resvalou. Não sei o que aconteceu no momento, não sei se algum espírito a desviou, mas o fato é que ela foi em cheio cair sobre a cabeça do meu filhinho. Quando eu vi a criança lavada de sangue de alto a baixo, com uma brecha na cabeça, não podeis calcular o que se passou em mim. Fiquei alucinada. Eu segurava o menino em altos brados, pedindo socorro, e tanto sangue jorrava da criança, que eu própria fiquei inundada. Ninguém sabia por fim qual dos dois era o ferido. Eis senão quando entra o meu esposo, toma a criança em seu colo, procura sanar o mal, lava-o com água fresca, pensa-lhe a ferida e procura recursos outros, para salvar-lhe a vida. A verdade é, porém, que o ferimento era grave. O meu desatino, a minha falta de calma só me fizeram perder tempo, de forma que não pude evitar uma febre cerebral, que sobreveio em consequência, e a criança partiu para o além. Não vos direi o que foi o resto da minha vida, as amarguras do que eu passei, devido ao gênio violento e à consequência funesta que tive diante dos meus próprios olhos. Quanto padeci, quantas lágrimas derramei, ao recordar que tinha um filho verdadeiramente angélico, uma criança dócil, meiga, linda de corpo e alma, e que houvera morrido assassinada por mim. Não tive a intenção do assassínio, mas eu quis vingar-me na pessoa de minha vizinha, ferindo-a ou a seus filhos, e a providência divina fez resvalar o golpe sobre meu próprio filho. Ah! Meus amigos, que dor no meu coração, que sofrimento! Que coisa atroz, a que conduz a cólera, a ira, a falta de domínio sobre si mesmo. Eu vos disse, desde o começo, que não procuraria atenuar minha culpa. E hoje no mundo em que habito, perfeitamente esclarecida, relativamente à condição de espírito que sou, não obstante a promessa de que voltarei à Terra para proceder de maneira diversa, bem como a explicação do que diz respeito ao fato, relativamente ao meu filho, eu ainda sinto dentro da alma, como um punhal a revolver esta ferida que dificilmente sarará. Sirva-vos o exemplo, meus amigos. Nunca deixeis que a cólera domine vossos espíritos. Ela é cega, não enxerga, nos conduz cegamente pelo caminho do mal, e à borda do precipício não nos podemos conter, é fatal. Deus vos faça mansos, pacíficos, para que nunca tenhais a experiência dolorosa que eu tive. Deus vos guarde. Clotilde. Em 25 de maio de 1937. Levantemos o olhar para o Mestre. Jesus. Nome sacratíssimo, perante o qual se dobram todos os joelhos. Nome divino, que recorda a humanidade o maior dos sacrifícios. Símbolo de perdão, de paz, luz perpétua que guia ao bom caminho os passos de todos os transviados. Meus irmãos, meus amigos, clamai sem cessar pelo Salvador do mundo, e Jesus vos atenderá. Volvendo-se o olhar para dentro das vossas consciências, descobrindo embora o pecado que as enodoa, mas, ao mesmo tempo, o arrependimento que vem surgindo daqueles escombros, Jesus lançará a sua misericórdia sobre o pecador, encorajando-o e fazendo-o preparar-se para a peregrinação, que terminará no resgate das suas faltas. Meus amigos, em noites tempestuosas, quando o mar revolto ameaça colher todos os navegantes, navios sobre as ondas se sentem em perigo, todos compreendem que a hora última chegou. E por quê? Porque o farol salvador não está brilhando, desapareceu a sua luz, sem ele não sabe o timoneiro se guiar. Mas, se avista essa luz, que aponta a rota a seguir,
o marinheiro cria coragem e compreende a distância que o separa da salvação. Assim, o homem, assim, o espírito, em perigo de submergir ao pélago profundo das tentações. O crime assoberba a terra, as tentações laçam os espíritos que parecem mais fortes, tudo cerca o homem, para o induzir ao erro, ao pecado, criaturas resolutas, firmes na sua fé, procurando servir a Deus em espírito e verdade, sentem-se tolhidas em seus passos, em seus atos, nos seus gestos, porque o espírito da trevas rodeia e procura insinuar, onde encontra a porta aberta, pensamentos que sufoquem a fé, e sugerem dificuldades para tolher o caminho daqueles que querem prosseguir, e ameaçam derrubar os templos de fé, que são os corações humanos. Mas, se o espírito que habita esse corpo, levantar seu olhar sereno para o Mestre, e pedir socorro, Jesus o atenderá. Porque Jesus procurará a ovelha desgarrada para trair ao redil e o conseguirá. Para vós, pois, meus irmãos e meus amigos, que vos encontrais em vossa maioria braços com dificuldades que nem sequer contais para vossos íntimos, esta palavra de conforto, olhar fito no Mestre, coragem, para frente. Resolutos, tomai vossa cruz e seguiu, porque, não somente existe o Gólgota, mas também lá está o Tabor. Um representa o sacrifício, outro, a glorificação. Olhai para Jesus, encarnado como vós, olhai para Jesus, transfigurado como divino que realmente é. Olhai para a humanidade sofredora, e pedi a esse Jesus de misericórdia que estenda sua bandeira de paz, para que ela se estabeleça. E para as instituições de caridade, essas colunas básicas da fé, que se levantam para acolher crianças necessitadas e velhos desamparados, que cerco formidável não fazem as hostes da treva, que cerco terrível, para embaraçar os passos daqueles que mais devotados se mostram a essa espécie de trabalhos. Mas nada conseguirão. O bem augusto da fé sobressairá sempre, e não serão os fortes da terra, os poderosos, mas os fracos, os débeis, os que conseguirão que se estabeleça na terra o espiritismo cristão. Deus vos guarde e vos proteja. E a ti, amado Mestre, Mestre divino a quem consagrei toda a existência terrena, e a quem ainda hoje amo sobre todas as coisas, como a meu próprio Pai, a ti, Jesus, eu ofereço toda a intensidade do meu amor, toda a honra, toda a glória. João. Em 28 de maio de 1937. Atitudes. Meus irmãos, meus amigos, Deus vos conceda a sua paz. Seja a luz do seu amor que vos venha esclarecer a inteligência, para a compreensão verdadeira do que é bom, justo e acertado. Meus amigos, a compreensão da doutrina espírita, em sua finalidade, serve de muito à criatura terrena que tem fé. Porque o homem que não crê, busca sempre em si próprio os recursos para a direção da sua vida. Quando muito, aquele que é mais sensato, que é cordato e tem a ideia de proceder com correção diante do mundo e de si próprio, recorre à proteção amiga das criaturas em que confia. Mas o crente espírita, sem desprezar opiniões que lhe mereçam fé, volve os olhos para o alto e diz: Meu Deus, e meu Senhor, sou um crente fervoroso em tua palavra, hei de portar-me sempre dentro da tua lei, e hei de amar o meu próximo como a mim mesmo, sem seleção de separatividade, sem orgulho preconizado de classe, sem, absolutamente, pensamento indigno de um filho de Jesus. Isso de forma alguma vai tocar ou ferir, por de leve que seja, o caráter individual de cada criatura, homem ou mulher. Aquele, porém, que se deixa imbuir de doutrinas do mundo, ou que se deixa dominar por vontades não bem orientadas, aquele que se deixa subjugar nos seus próprios pensamentos e aceita direção naquilo que é peculiar à sua própria vontade, influenciando-se, muitas vezes, por pensamentos sem critério, partidos de pessoas que dão prova, na vida, de nunca se saberem haver como criaturas na sua própria existência, inspiradas tão somente pelo princípio de obediência,
não procede com acerto. Há uma linha de conduta que a mulher tem de seguir, se quer ser feliz. Igualmente para o homem, há uma rota a seguir e seu passo sobre ela não deverá vacilar. Porque o homem tem a responsabilidade da vida material e a ninguém pode delegar esse poder, a responsabilidade é individual, e nós não podemos, quando encarnados, como homens, ceder a quem quer que seja a responsabilidade dos nossos atos, a direção da nossa vida. Repito, conselhos proveitosos, opiniões dos que têm critério merecem ser atendidos, mas, antes de serem obedecidos fielmente, devem passar pelo crisol da experimentação, para que se verifique se são bons ou maus. A mulher, igualmente, dando à sua vida uma direção de acordo talvez com os princípios cristãos que nos primeiros anos da existência bebeu para o fundamento do seu caráter, levada muitas vezes pelo sentimento da docilidade exagerada ou obediência mal compreendida, deixa-se arrastar para caminhos em que nunca deveria ter penetrado, e, outras vezes, quando possui a orientação feliz, vê-se transviada por pensamentos outros que deveriam ser bem diversos. Assim, nesse caso, longe da obediência ser uma virtude é um prejuízo. Porque deve haver uma reação, uma vontade enérgica, não para brigar, não para ter ações incompatíveis com o caráter de uma donzela cristã, mas no sentido de que se compenetre a mulher das responsabilidades da vida, responsabilidade relativa, porquanto, cedo ou tarde, alguém a ajudará a pensar e esse alguém será o braço protetor que a amparará, durante toda a existência. Assim, meus amigos, é dentro da lei básica do Espiritismo que venho apelar para vosso critério. Não sejais indiferentes, mas, também, não sejais dóceis ao ponto de por completo abafardes a vossa própria individualidade e vos entregardes de pés e mãos às opiniões alheias, consentindo que vossa própria saúde e futuro sejam prejudicados por opiniões insensatas. Esses avisos foram dados, mais ou menos veladamente, nesta casa, não há muito tempo. No entanto, é necessário que sejam hoje repetidos, se bem que não seja a voz eloquente e paternal de quem se fez ouvir naquele tempo, todavia, é a de alguém que se interessa por vós e que vos quer encaminhar para o bem, que preza esta casa, que tem interesse sobre todas as asiladas e as considera, ainda como tal, mesmo fora do teto do asilo. Meus amigos, Espiritismo é uma verdade, é a realidade pura de uma doutrina que não mente. As promessas de Deus aí estão, e elas se realizarão. Nunca jamais nenhuma falhou. Regulai, portanto, vossos pensamentos de acordo com o livro da vida, com a direção que vem do alto e os sábios conselhos que têm sido ministrados pelos vossos maiores são suficientes para vos ensinarem a rota a seguir, em qualquer situação precária da vida. Portanto, quem trabalha, trabalhe com amor, mas não se faça sacrifício, quando esse sacrifício é desnecessário. Combatamos o orgulho, é outro princípio, combatamo-lo com todas as forças da nossa palavra, da nossa ação, porque Deus nivela as criaturas conforme suas atitudes morais, e os espíritos são suficientes para lerem no fundo das consciências a verdade que lá está. As máscaras afiveladas no rosto, para iludir a vigilância dos espíritos, não têm valor, porque, quando muito, enganarão homens, mas não iludirão olhos atentos, que veem sem necessidade da carne. Deus vos ajude, vos faça meditar bastante sobre estas instruções veladas, que acabo de pronunciar. Neri. Em 1º de junho de 1937. Mais uma advertência. Meus irmãos, meus amigos, seja convosco a luz do Senhor. Da minha humildade, da minha inferioridade como espírito, venho apelar para vós, no sentido de que preserveis vossas almas das manchas causadas pelo orgulho. Quantos desgostos, quantos males tem ocasionado este vício? Quantas almas, que poderiam estar hoje niveladas com os espíritos luminosos, se sentem abatidas, amesquinhadas por sua própria culpa?
Quantas vezes lhes bateram à porta comunicações dessa ordem, despertando-as do perigo em que se encontravam, mergulhando no abismo do orgulho, da ambição, do egoísmo. Quantas vezes? E elas tinham sido avisadas, das manhas de que usa o orgulho, para, capciosamente infiltrar-se no ânimo das criaturas, traindo-lhes, às vezes, os próprios pendores nobres, fazendo-lhes ver com tintas muito diversas panoramas que não têm aquela escuridão, fazendo-as pensar mal, quando a sua própria natureza está pensando bem. O orgulho tem sido a causa de muitas almas demorarem sua evolução. Ninguém se perde, diz a palavra de Deus. E Jesus assim afirmou: das ovelhas que tu me deste, Pai, nenhuma só se perderá. Jesus é o pastor amante das suas ovelhas, que vai buscá-las, quando se encontram transviadas, até as trazer para o redil. Mas, entre aquela que se não transvia e a que anda balando por montes e vales, há notável diferença. Meus amigos, vós não podeis calcular o que seja o arrependimento da alma que padece por sua própria culpa, da alma que poderia ser feliz em luz, e sabe que, por suas próprias mãos, desmanchou sua felicidade, que baixou à terra com uma missão salvadora que Deus lhe entregou confiante, e que, no momento preciso em que pode agir, recua. Mais tarde, no azul infinito, nas paragens luminosas onde vivem os amados guias, o arrependimento será tardio. Porque voltará à terra para realizar aquilo que não fez na vida anterior, mas rios de lágrimas verterão seus olhos, porque teve nas mãos o remédio para suas feridas e não aplicou. Meus amigos, o orgulho é comparável ao lobo. Vós sabeis que o lobo é uma fera terrível, que busca, de preferência, o inocente para estrangular. Enquanto as outras feras se digladiam umas às outras, se estraçalham e despedaçam, o lobo é traidor, sutil, vai procurar, exatamente, aquele que não se pode defender, o cordeiro. O orgulho é semelhante ao lobo. Ele procura se insinuar mansamente, toma a figura do amor próprio, como o lobo se parece com o cão, o amigo fiel do homem, toma a figura do pensador fiel, e insinua. As armas de que usa são de tal maneira traiçoeiras, e, ao mesmo tempo, macias e suaves, que aquele que não tiver energia bastante para as despedaçar, custe o que custar, cairá no laço. Aviso-vos, meus amigos, porque vos estimo, porque vos conheço. Sei que sois cristãos e tendes vontade de progresso e luz. Portanto, defendei-vos contra a traição inimiga do orgulho, que passo a passo, busca lançar suas garras sobre vós. Ele é irmão gêmeo do egoísmo, e o egoísta é o homem que não enxerga nada mais do que a si próprio. Tudo quanto passa da sua pessoa, está num plano secundário, enquanto ele está sempre sobranceiro em qualquer situação da vida. Ai daqueles que assim pensarem. Porque eles conhecerão a desgraça, a infelicidade, e porque Deus abate o soberbo. Há quem se regozije, sendo orgulhoso, até pela infelicidade dos outros. Com ares de piedade, com normas de sentir bem, com aparência de amizade, almas há que envenenam. Sutilmente. Cuidado. Velai pela integridade moral dos vossos espíritos, como sabeis acautelar-vos pela integridade dos vossos corpos físicos. Sirva-vos o aviso, e Deus vos abençoe. Que assim seja. Max. Em 1º de junho de 1937. Do proveito a tirar das sessões espíritas. Meus irmãos, meus caros amigos, aqui estou mais uma vez, a trocar ideias convosco, a transmitir-vos meus pensamentos a fim de que possam ou não ser aceitos por vós. A intenção que me induz a vossa presença, porém, é fiel e verdadeira. Se perfeita não pode ser, atribuída à imperfeição ainda do meu espírito, sincera e verdadeira, ela é. Quero falar-vos, meus amigos, do proveito que podem tirar as criaturas crentes, das sessões de espiritismo, não somente as de demonstração prática como essas que vindes tendo desde algum tempo, mas também das sessões de estudo doutrinário,
que servem para esclarecer os pontos da doutrina, para vos dar as respostas necessárias ao questionário que vós mesmos possais fazer. Esse proveito, meus amigos, é relativo. Tal seja a vontade, o desejo sincero de realmente compreender a doutrina espírita, assimilá-la e pô-la em prática, tal será o aproveitamento do homem. Vós compreendeis, em penetrar numa agremiação como esta, em dias de sexta-feira, quando as demonstrações práticas são postas à vista daqueles que desejam compreender as coisas de além campo, aproveito para aqueles que realmente desejam compreender, mas nada significa para aqueles que têm a ideia preconcebida, de antemão, de não crer. É assim que, acompanhando os passos de alguns assistentes, vós sabeis, nós o podemos fazer, não é para estranhar que o façamos. Temos oportunidade de ouvir apreciações de criaturas, que entendem, assimilam e têm prazer em analisar os conselhos que lhes foram dados, enquanto outras entram e saem vazios, porque o espírito que as conduzia a uma sala, a um recinto como este, não foi o da curiosidade sadia para ver, apreciar e compreender, antes, foi a curiosidade malsã, que induz sempre a duvidar. Há criaturas para quem o brio, a honestidade, a capacidade moral, representam um mito. Elogia-se alguém, por exemplo, a um sorriso capcioso, da parte de alguém que executou, é a dúvida que penetra, a suspeita que mancha. Se é uma comunicação deste ou daquele espírito bem-intencionado, que vem trazer às suas cogitações assistência, que sempre o recebe com boa vontade e carinho, esse alguém duvida. Em primeiro lugar, atribui ao médium a possibilidade de mistificação voluntária, proposital. Em segundo, duvida do comunicante que faz todo o esforço possível para ser reconhecido no meio em que talvez viveu. São coisas estas dignas do reparo das pessoas criteriosas, para que tenham mais moderação em seus conceitos, estudem, nem se pede outra coisa, reflitam, comparem, analisem. Tudo isso está muito direito, muito acertado, mesmo porque ninguém tem a ideia de imaginar médiuns impecáveis, que eles tenham a fidelidade em si, para repetirem igualmente aquilo que os espíritos lhes induz, é claro, mas que sejam tão capazes ao ponto de interpretar em absoluto o pensamento do espírito de valor, compreendeis, é exigir muito. Pede-se, por consequência, ao indivíduo que estude, para saber que a doutrina espírita é uma verdade. Diga a si mesmo àqueles que não creem. Circunspecção, analise em primeiro lugar a pessoa do médium, procure certificar-se da sua moral, da sua idoneidade, da honestidade da sua palavra, dos seus atos, do testemunho que dá perante a sociedade de uma vida ilibada. Depois, com estes dados seguros, já se pode calcular se essa criatura é capaz ou não de uma falsidade, já se tem uma base segura para dizer, não, infalível não há ninguém, mas possivelmente se encontra alguém, cuja boa vontade é patente. Ora, meus amigos, penetrar numa assembleia como esta, concentrar-se e pedir a benção de Deus sobre os enfermos, sobre os obsedados, sobre as casas de caridade, enfim, abrir o coração ao infinito, e não ter sinceridade em isto fazer. Suspendo meu juízo, para que, então, tenha ação vosso. Espiritismo tem muito estudo, meus amigos. Os veteranos da doutrina o sabem. Por isso é que são circunspectos e graves, porque eles sabem que, penetrar no infinito, trazer de lá a verdade em primeira mão, é preciso ser espírita realmente de fato, ter compreensão exata da doutrina, e saber que a Deus nada é impossível. As portas do céu se acham hermeticamente fechadas para aqueles que as supõem materiais, e que lhes atribuem até chaves, as quais permanecem na mão do grande apóstolo, assim o dizem. Chaves permanentes, como se precisassem de trancas as abóbadas celestiais. Mas quem sabe que essa amplidão infinita é livre, que qualquer pensamento pode voar como uma seta e pairar no próprio infinito, tal qual como as ondas se vão desenrolando, uma após outras, sem cessar, até alcançar o ponto término,
sem obstáculo. Quem sabe isto não pode se admirar de que Deus, em sua alta sabedoria, permita que de lá venha alguma coisa, quando daqui sobe tudo. Então, a Terra tem direito de mandar para o espaço toda a vibração dos seus queridos, e o espaço não tem direito de mandar as vibrações das suas respostas. Isto é um raciocínio fraco. Assim como os pensamentos humanos têm licença de Deus para voar a este céu azul que cobre vossas cabeças e chegarem ao trono da majestade divina, assim também os espíritos luminosos têm licença de seu Pai, nosso Deus, para transmitirem à Terra as respostas às interrogações que lhes são feitas, dos pedidos caridosos que lhes são enviados. Esta conversa simples que tive convosco é para responder o pensamento que paira no ar. Em verdade, meus amigos, o assunto era outro, mas pairam no ambiente interrogações, que é preciso juntar, fazer um ramalhete, e entregar a quem de fato merece resposta. Aí tendes, meus amigos, as considerações que fui obrigado a fazer, desviando um tanto a rota dos meus pensamentos, que eram bem outros. Deus vos guie e vos ampare. Isaura. Em 4 de junho de 1937. Vícios. Amigos e irmãos em Jesus, Deus vos salve. Vícios. Como eles empolgam as criaturas humanas, obliterando-lhes a razão, dominando-lhes as consciências, subjugando-as em sua plenitude de ser. Vícios. Como eles atraiçoam os sentimentos mais puros, como são cruéis para com suas próprias vítimas. Vícios. Cada qual mais degradante, cada qual mais imperoso no seu domínio, mais exigente, malfazejo. Vícios. De um lado, o jogador, esquecido da família, dos pais, dos irmãos, da esposa, se a tem, dos próprios filhos, de tudo enfim, entrega-se à paixão dominante que o persegue, o jogo. Vede, ao voltar para sua habitação, o jogador desgrenhado, desalinhado nas roupas, olhos faiscantes, olheiras cavas no rosto esquálido, sem um níquel nas algibeiras. Ela, a pobre esposa, vela até alta noite, esperou em vão, até o romper da madrugada, já cabeceando pelo sono, consegue passar por um repouso de minutos, seguido de um sobressalto profundo, porque é ele que chega. Vem impaciente, perdeu todo o dinheiro, e chega a maltratar sua mulher, que nada mais é do que uma escrava das suas paixões. Situação terrível, dolorosa. Outro panorama se apresenta na tela da nossa visão retrospectiva, o ébrio. Ei-lo, titubeante pelas ruas, a fazer sinuosas, com o seu passo vacilante, provocando a hilaridade das crianças, que transitam pelas ruas desocupadas. Entra nas tavernas, intoxica-se do álcool, e por não ter dinheiro suficiente para bebidas de certa ordem, usa das bebidas mais abjetas, descendo, desta forma, ao último degrau da miséria, da degradação. O ébrio não tem respeito aos pais, desconhece a esposa, é cruel para com os filhinhos, nada atende o seu, porque tudo vício lhe consome. Vício detestável, horrível. Paremos aí, meus amigos. Não sigamos a escala dos vícios, porque eles rebaixam a natureza. Não ofendamos a inocência dos que não os conhecem. Paremos aqui. Consciência humana, que fazes tu que não despertas? Por que não vês que o veneno te corrói o ser? Por que não vês que tu mesma te suicidas lentamente? Por que buscas afogar pesares, tristezas no báratro dos sofrimentos mais atrozes? E pensar que não somente o homem, mas a mulher, criada por Deus para anjo do lar, para o sustentáculo da família, para a pureza dos costumes, também desce ao nível das paixões, da degradação humana, também se embriaga, também usa de vícios outros, que não convém repetir. Pensar nestas coisas, é doloroso. Vós que me ouvis, que me escutais, neste instante, compreendei, os pesares da vida só podem diminuir, com a resignação pura e santa da fé. As agonias da alma só podem encontrar bálsamo consolador na crença em Jesus.
O constrangimento, as expiações, as contrariedades, tudo isso só pode ser minorado com a permissão do Cordeiro Imaculado de Deus. Mas, buscar conforto no mal, procurar por sua própria mão o desequilíbrio da razão, que deve permanecer firme para que o homem se possa guiar. Pobres vítimas dos vícios! Quantas batem à porta dos estabelecimentos de caridade, suplicando um remédio que as faça deixar de beber. Meus amigos, a situação do homem escravizado ao vício é doloroso. Mas não é possível ministrar-lhe remédio, porque este está dentro da fé. Se tendes por companheiro alguém que se entrega ao vício, seja este vício de que categoria for, chamai-o para o espiritismo, trazei-o para o meio-são, e fazei-lhe compreender que não somente está a estragar o próprio corpo, como também o seu espírito. Piedade para os fracos, Senhor. Piedade para os que se desviam da senda do bem. Caridade, meus amigos, força de vontade, para salvar estes náufragos voluntários, que se deixam laçar por esses vícios tremendos, prejudicando a vida presente e a futura. Deus se compadeça dos infelizes, Deus os abençoe e os chame para seu regaço protetor, fazendo-os esquecer a maldade, que os arrasta para o caminho da embriaguez e do jogo. Paz do Senhor desça sobre todos vós. Anália Franco. Em 4 de junho de 1937. Não vos disperseis. Meus amigos, meus irmãos, conhecendo de perto o vosso sentir, a vossa maneira de crer, eu vejo que o vosso maior desejo é realmente a difusão do Espiritismo sobre a terra nas bases do cristianismo puro, pregado pelo Divino Mestre. Reconheço a lealdade do vosso pensamento, os motivos da vossa consciência, as razões do vosso sentir. Devo dizer-vos, porém, que vossos esforços se nulificam muitas vezes, pela incerteza do vosso pensamento. O pensamento humano é como uma borboleta, tão depressa pousa numa flor, tão depressa pousa noutra. No entanto, se esta tem mel para lhe dar, aquela outra também o tem. Não obstante isso, a borboleta vai de flor em flor, na incerteza de encontrar aquela que lhe sirva melhor. Assim o pensamento do homem, tão depressa pousa num sentimento fraterno, desejoso de que um braço forte venha soerguer o que se encontra abatido, quando depressa o pensamento volta para trás e se encaminha para pontos diversos, dispersando forças que deveriam estar conjugadas. Meus amigos, constituir a família espírita na sociedade é desejo de todo crente espírita, desejo que a misericórdia de Deus pode resolver, tal seja o grau da vossa fé. Uma sociedade espírita, verdadeiramente espírita, seria o ideal. Porque espiritismo prega a fraternidade, a igualdade, a humildade, a caridade, sinônimo de amor, e a sociedade, constituída nestas bases, seria realmente inderrubável, uma fortaleza que nada poderia derrubar. Mas, para que a sociedade espírita, assim se estabeleça, é necessário que o alicerce e o material de que dispõem os homens espíritas estejam realmente prontos para se unirem, como se unem e ligam as paredes de um grande edifício que, perante a sociedade, vive anos e anos, e, ainda, centenas de anos. O edifício da sociedade espírita, meus amigos, ainda está nos alicerces, mas o alicerce é a base do edifício, é quem vai iniciar a parte maior dessa obra, que será realmente uma grandiosidade, se o homem a ela se dedicar com vigor, com apreço, com dedicação. O alicerce é o princípio e não penseis que é preciso correr. Para quê? Todo trabalho feito às pressas e sem atenção, é mal feito. O trabalho consciencioso é aquele que é primeiramente meditado, estudado, refletido, e, por fim, executado com vigor. Vós estáis no começo. Pois bem, fazei que esse alicerce seja realmente sólido, seja a base do grande edifício social, que a família espírita deseja construir. Não vos disperseis, é o conselho que vos dou. Sede sinceros, coesos, fortes, brandos uns com os outros,
amigos leais e verdadeiros, não só na alegria, como na adversidade. Sede assim e vereis que a grande obra do cristianismo social se realizará brandamente em vosso meio, porque a feitura das paredes correrá. A cobertura será o fim. Não vos compete colocá-la. Edificai o alicerce,